que ela vê os outros fazendo. Então agora, só se você reza e só se você acredita que a oração é essencial, você vai olhar nos olhos da pessoa e vai dizer: a oração é o essencial. Se você não ora, se você não acha isso essencial, não repita só porque eu estou mandando, ou porque eu estou pedindo, ou porque é legal. Não, a oração é essencial. Nós poderíamos hoje aqui, o som pifou, pifou de novo, voltou, pifou, poder parar o som, parar a luz, o Diego podia estar sem voz, mas nada disso é essencial, porque o essencial para nós cristãos é a oração. Como o Diego disse, existem problemas que são físicos. Você vai num posto médico, você vai no médico, no hospital, numa consulta, e você toma um remédio e sai. Existem problemas psíquicos, você vai num psicólogo, você vai num psicanalista, você vai num psiquiatra. Alguns casos você até toma remédio antidepressivo, algum remédio que te ajude a raciocinar melhor, e aí você recebe uma orientação, você descobre coisas sobre o seu comportamento, você organiza os seus pensamentos para que aquilo melhore, e aí você começa a melhorar na parte psíquica. Mas tem coisas que são espirituais. Eu e você estamos aqui porque nós entendemos que dentro das esferas da nossa vida, corpo, alma, relação e espírito, nós entendemos que é a esfera espiritual que vai nos ajudar a organizar todas as outras esferas da nossa vida. Se você acreditasse que você vai resolver a tua vida pela esfera do corpo, então você deveria ir procurar um treinamento atlético, não vir para cá. Tem gente que acredita que correndo, trabalhando o corpo, achando equilíbrio, aumentando os limites corpóreos, vai organizar a sua vida, sim ou não? Os atletas se dedicam para isso. Aqueles que trabalham a questão psíquica vão lá na terapia, trabalham a questão da mente, se aprofundam nesses conhecimentos, no conhecimento da ontologia, do ser da pessoa, vai na raiz do problema que ela já viveu, nos traumas, nos medos, e aí ela entende que por conta da reorganização da parte psíquica ela vai ser alguém melhor. Tem pessoas como nós que entendem que a nossa vida vai se reorganizar através da esfera espiritual, e não tem como ter uma esfera espiritual bem desenvolvida se você não é alguém que ora. Não tem. Nós acreditamos que os problemas da nossa vida vão se resolver à base primeiro de muita oração. Nós acreditamos que os prazeres da nossa vida vão chegar até nós e que nós vamos poder tocá-los, nós vamos poder usufruir daquilo que o Senhor nos dá como prazer, como desejo, através da oração. Porque quem não ora, para nós cristãos católicos, é alguém descontrolado em todas as suas áreas, até nessa parte do desejo, por exemplo. Nós entendemos que a oração ajuda a gente até a ser mais saudável fisicamente. Ajuda a nos colocar limites, a nos colocar regras, a que nós tenhamos uma vida mais organizada. Simples assim. Você tem um horário que você ora? Que horário você ora? Se você tem um horário para oração, você já começou a organizar a sua vida. Agora, se você ainda está naquela vibe de que você está se enganando, dizendo que você ora a todo momento, que você não precisa de um horário só para oração, eu acho que sua vida de oração não está muito boa. Primeiro reserve um horário para a sua oração, e depois que esse horário estiver sendo bem feito, aí você pode dizer: eu continuo orando ao longo do dia. Oração
é essencial. Pergunta para quem está no seu lado, qual é o seu horário de oração? Partilha com ela. Pergunta para ela, você ora que horário do seu dia? Você ora que horário do seu dia, querido? Quanto tempo você ora? Pergunta para a pessoa. Vou passar para vocês uns segredos que a nossa comunidade entende como padrão de oração. Padrão de oração. A sua oração, em primeiro lugar, precisa ser específica. Certo? Como assim, Guilherme? Simples. Ore para Deus e partilhe com Ele aquilo que de fato você está vivendo e o que de fato você deseja. Não fica generalizando as coisas, sabe? Você que quer namorar, por exemplo, quem quer namorar aqui? Levanta a mão. Não namora e quer namorar. Levanta a mão bem alto, seja corajoso. Não namora e quer namorar. Isso. Presta atenção. Ele levantou a mão, você quer namorar com ela, irmão? Aí, irmão, isso aí, cara. Ele quer, gente. Como é Mateus, né? Não? Eu sempre confundo Alex com Mateus. Alex, presta atenção. Você quer namorar com ela? Sim ou não? Então, Alex, como que é o nome dela? Hã? Nara. O Alex vai rezar para o Senhor pedindo o quê? Senhor, me ajuda, eu quero namorar com a Nara. Me diz o que eu preciso fazer para que eu consiga namorar com ela. Ele quer mesmo, irmão. Não, palmas para ele, vai, corajoso, corajoso. Se ele quer namorar com a Nara, e ele disse na frente de todo mundo, ele tem que orar a partir de hoje, irmão. Já não é mais segredo para ninguém. O Brasil sabe que você quer namorar com a Nara. Todo mundo que nos acompanha sabe. Então você vai rezar como? Senhor Jesus, me dê uma namorada, aquela que o Senhor desejar. Não, Senhor Jesus, eu quero namorar a Nara. Tem como você me ajudar com esta mulher, por favor? Com esta. Só um parênteses. Eu não acredito que o coração de Deus fica se movendo de acordo com o nosso pedido, não, tá? Eu não acredito que a gente está na posição de ficar exigindo para Deus o que Ele vai ou não vai fazer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu preciso pedir algo específico. Da onde que eu tirei isso, Guilherme? Do nosso baluarte Santo Elias, mas observando as crianças. As crianças pedem qualquer bala para os papais? Não. A minha filha vai no mercado comigo, ela escolhe a bala que ela quer, ela fala, papai, eu quero aquela bala. Eu falo, mas não dá para ser essa, não, eu quero aquela. E no Evangelho Jesus diz o quê? Que nós devemos ter o coração como o das crianças, orar como elas, de maneira simples. Então, de verdade, ou você começa a pedir para Nara namorar com você, irmão, para Deus, ou então tira o bracinho daí, né? Não é não? Se é para ser genérico, né? Agora se é para ser específico, é isso aí. Você trouxe a Bíblia, não? Abre rapidinho aí no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 30. Está escrito assim: então Elias disse a todo o povo:
Aproximai-vos de mim, e todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar do Senhor que fora demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus se dirigira, dizendo: teu nome será Israel. E edificou com as 12 pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego capaz de conter 2 medidas de semente. Empilhou lenha, esquartejou um novilho e colocou-o sobre a lenha. Depois disse: enchei 4 talhas de água e entornai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E ele disse: fazei-o de novo. E eles o fizeram. E acrescentou: fazei-o pela 3ª vez. E eles o fizeram. A água se espalhou em torno do altar, e inclusive o rego ficou cheio d'água. Na hora em que se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que foi por tua ordem que fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que todo o povo reconheça que és tu o Senhor, o Deus que convertes os corações deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, secando a água que estava no rego. Todo o povo presenciou e prostrou-se com o rosto por terra, exclamando: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor. O povo estava incrédulo. Elias desafiou profetas que estavam adorando outros deuses, confundindo todo o povo. Elias desafiou e falou: vocês fazem o seu altar, que eu vou fazer o meu, e na hora que eu clamar, o meu Deus vai mandar fogo do céu em cima deste altar. O de vocês manda? Eles toparam o desafio. O deles mandou? Não, porque o Deus deles nem existe. Só que o Deus de Elias existe. O Deus de Elias, eu não sei se já te disseram, é o mesmo Deus de Jesus Cristo. E se existe, se é vivo, Ele ouve. E ouviu a especificidade de Elias e mandou fogo no ponto de Elias, assim, certeiro, sabe? Certeiro. Alguns teólogos por aí que não acreditam muito nos milagres do Senhor, dizem que foi um raio que caiu e que consumiu. Querido, você já orou num altar com esse diâmetro aqui, ó, com esse perímetro, e pediu para Deus mandar um raio nesta Bíblia, e Ele mandou? Você já fez isso alguma vez? Elias, se foi fogo, se foi raio, filho, não importa, o importante é que caiu fogo do céu, raio do céu, naquele ponto, consumiu o holocausto, as pedras, a água, tudo porque Elias não teve medo de ser específico. O que nós precisamos aprender? Primeira coisa, quando você ora, especificamente, Deus, Ele te ouve. Ele te ouve. Ele te ouve. O X da questão está em você estar ou não pronto para receber aquilo que Deus tem para te dar e aquilo que você está pedindo. Tem gente aqui que pede uma família. Aí quando tem a oportunidade de casar, não quer ter filhos. Deixa eu te falar, família é pai, mãe e filhos. Família não é você e teu marido para você ficar viajando o mundo. Se você pedir uma família, Deus está te dando uma família, receba especificamente aquilo que Deus está te dando. Só toma cuidado. Se Deus não está te dando aquilo que especificamente você está pedindo, talvez seja porque você não está pronto para receber. Se você está pedindo para Deus, ou se você está orando para Deus, uma oração de súplica, e Ele ainda não te atendeu, é porque você não está pronto para receber, ou porque não chegou o momento. Mas seja específico. Segundo ponto de como tem que ser sua oração: simples, certo?
simples. Uma oração simples, específica e simples. Terceiro ponto da sua oração: você precisa dar espaço para Deus falar. Se Deus não tem falado com você, é porque sua oração não tem tido valor. Simples assim. Você ouve o que Deus tem para te dizer? Ele tem te dito algo? Se Ele te diz algo, então sua oração está começando a fazer sentido. Específica, simples e uma oração atenta para escutar o que Deus tem para te dizer. Fica só com esses 3 pontos: específica, simples e atenta, porque Deus vai falar comigo. Específica, simples e atenta, porque Deus vai falar comigo. Específica, simples e atenta, porque Deus vai falar comigo. Esse é o essencial. Esse é o essencial. Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele: qual foi a última vez que você ouviu Deus? Agora pergunta para ele o que ele te disse. O que ele te disse? O que ele te disse? Oração. Como o Diego nos disse, tem alguns tipos de demônio que só se expulsam com muita oração e jejum. Quando nós jejuamos, nós estamos condicionando o nosso corpo a se manter em estado de alerta. Você não se distrai. Você sabia que quando você come, as energias do seu cérebro, aliás, do seu corpo e do seu cérebro, a energia que é usada para você manter a atenção, ela se desvia para a digestão dos alimentos? Você sabia disso, sim ou não? É por isso que quando você come, depois que você acaba de almoçar, se você come muito, está trabalhando, você sente sono. Por isso que algumas culturas por aí dizem que você precisaria fazer o que depois de comer? Dormir um pouquinho, sim ou não? Porque aí as energias se concentram na digestão, a digestão acontece melhor e você não fica sonolento. Quando você faz jejum, você está abdicando de se alimentar, você está se privando daquele alimento por um propósito, sim ou não? Por um propósito específico, e você está garantindo que naquele período de jejum, o seu corpo vai se manter em estado de alerta. Ah, Guilherme, mas eu preciso de energia para me movimentar. Deixa eu te falar, gordura também é energia. Olha para quem está do seu lado e vê se ele tem energia sobrando. O Renan não tem. O Renan não tem energia sobrando. Então presta atenção, esse papo de que você não pode fazer jejum, porque senão você não vai ter energia para trabalhar, é balela, é mentira, você está se enganando. Você tem energia sobrando. Dá sim para você fazer jejum uma vez por semana, algumas horinhas. Dá para fazer, dá para fazer. Nós fazemos jejum toda quarta-feira, tiramos uma refeição, ou não almoçamos ou não jantamos. E para ajudar as pessoas a se manterem na regra, a gente coloca um tempo, ou seja, tem que ficar 6 horas sem comer nada. Porque senão o nego toma café às 9 horas da manhã, não almoça ao meio-dia, mas 2 horas come aquela pratada. Então assim, você quando jejua está colocando o seu corpo em alerta. Durante o jejum, você se colocando em alerta, você tem que fazer o quê? Orar. Orar. Pega lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 6.
Pegou aí? Capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora teu pai que está lá no segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará. Na sequência tem a verdadeira oração. Qual que é a verdadeira oração ensinada por Jesus para nós? Pai Nosso. Depois no versículo 16 está escrito assim: quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu pai, que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Jejum não foi feito para receber benefícios para si próprio. Jejum não foi feito para receber recompensas, méritos. Jejum foi feito principalmente para que você consiga se colocar em estado de alerta, em oração, para que você se coloque em atenção, porque a chance de quando você está jejuando e quando você está orando, de Deus falar com você é muito grande, porque as suas energias não estão mais concentradas na sua digestão, as suas energias não estão concentradas em nada do que você está fazendo, porque o que você está fazendo é simplesmente orando. Então todas as energias estão concentradas nos seus sentidos, e é através dos seus sentidos que o Senhor vai falar com você. Através da visão, da audição, Ele vai falar com você. Então se você não ora, se você não jejua, existe uma grande chance de você não ouvir a Deus, e não ouvindo a Deus, a sua vida espiritual está fadada ao fracasso. Entenderam isso? Se você pegar o capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, nós temos as bem-aventuranças. Do capítulo 5 ao capítulo 7, ou seja, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, são os capítulos mais importantes do Evangelho segundo São Mateus, é o coração do Evangelho. Se você pegar o capítulo 5, 6 e 7, o coração desses capítulos é exatamente o Pai Nosso. Ó, cê é louco, hein? Aí Natan, hein? O centro é o Pai Nosso, e o que tem antes do centro é a importância da oração, e o que tem logo depois do centro é a importância do jejum. Então qual é o centro do Evangelho segundo São Mateus? Oração e jejum. Guilherme, eu não entendo muito bem o Evangelho, então eu estou te dizendo, São Mateus quis deixar claro na construção do seu Evangelho, de que o principal motivo, aliás, o principal objetivo de um cristão é orar e jejuar, porque é na oração e no jejum que o cristão ouve aquele que o chama. Se você não faz isso, a chance de você não ouvir, como eu disse, é nula. Sua vida espiritual é um fracasso. E se a tua esfera espiritual é aquela que vai organizar as outras esferas da sua vida, e você não tem uma oração e não tem jejum, significa que essas esferas vão estar cada vez mais excêntricas, ou seja, separadas. E aí a sua vida vai ser uma lástima. Muito ruim. Muito ruim. Estou falando muito difícil, não? 3 aspectos então que nós temos que se preocupar com a nossa oração: especificidade, simplicidade e atenção, porque Deus vai falar. O jejum ajuda principalmente na atenção. Você não tem problema de atenção? Você está tomando remédio que o psiquiatra te indicou? Então agora eu vou te dar um remédio caseiro. Jejua mais. Come menos. Porque o ansioso,
come demais. Na maioria das vezes. Tem outros que fazem outras coisas. Então, presta muita atenção. Certo? Deu para entender, sim ou não? A nossa campanha de evangelização Você Mais Um deste mês de janeiro vai funcionar um pouquinho diferente das demais. Nós vamos rezar bastante agora. Que horas são? Só para eu saber. 9h30. 9h30. Nós vamos rezar bastante. Eu e o Diego vamos rezar com vocês. Desta semana para a semana que vem, você precisa orar e jejuar. De novo, Natan. Esta semana para a semana que vem, você precisa orar e jejuar. Entendeu? Só quando eu falar alguma palavra de efeito, Natan. Fica essa dica aí. E quando que eu vou orar e jejuar? Todos os dias. Consegue? Os discípulos da comunidade, não precisa me responder se consegue. Todos os discípulos desta comunidade, esta semana, vão jejuar todos os dias. Todos os dias vocês vão tirar uma refeição. Escolham e tirem. Você que deseja ou não ser um missionário da nossa comunidade esse ano, pode escolher se quer jejuar todos os dias ou não. Se você pegar a pulseirinha é porque você quer jejuar todo dia. Não tenho problema nenhum em ficar com todas as pulseirinhas para mim. Nenhum, guardo todas para o ano que vem. Topam? Mas por que você vai jejuar todos os dias? Porque você precisa ter mais tempo de oração, com mais atenção, porque na sua oração durante esta semana, o Senhor vai te mostrar quem você precisa evangelizar. E Alex, não dá para evangelizar a Nara, tá bom? Deixa ela para você paquerar, evangelizar você vai fazer com outro. Certo? Todos os dias. Guilherme, eu não consigo. Consegue, não consegue? Domingo não precisa, porque domingo é o dia do Senhor, a gente está celebrando a paixão, morte, ressurreição em festa, então domingo não se jejua, né? A igreja nos ensina que domingo não se jejua, mas todos os dias dessa semana você vai jejuar. Para quê? Para que no seu momento de jejum e oração Deus te mostre quem você vai evangelizar. Porque a proposta deste mês é que você definitivamente assuma o seu chamado de batizado, que é ser um missionário. Veja, missionário não é só o Diego, missionário não sou só eu, missionário não é o discípulo da comunidade, missionários são todos os batizados. Todos os batizados têm a necessidade, têm a obrigação assumida perante a igreja de evangelizar. A pulseirinha é só um pretexto. Estou sendo claro, sim ou não? Muito claro. Então eu te convido a não decepcionar Deus. Se você veio aqui, como é o jejum, vou te explicar. Você vai tirar uma refeição e num período de 6 horas você vai ficar sem comer nada. Ou seja, você toma café até as 9 horas da manhã, não almoça e volta a comer alguma coisa só às 3 da tarde. Alguma coisa, não é para você guardar o almoço e almoçar às 3 da tarde. No horário que você costuma jantar, 6, 7, 8 horas, depende da tua faixa etária, né? Velhinhos costumam jantar mais cedo, jovenzinhos mais tarde, pelo menos eu acho que é assim, né? Aí lá você janta normal. Entenderam a parte do jejum, sim ou não? E a parte da oração? Tem que ser específica, simples. Senhor, eu quero saber quem o Senhor deseja que eu evangelize. Senhor, será que é a Beltrana lá da minha rua, que tanto vem me procurar para poder fofocar? Será que eu devo evangelizar ela? Fui claro, sim ou não? Então a pregação era essa. Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Está tudo entendido? Jejuar terça, jejuar quarta, jejuar quinta,
jejuar sexta, jejuar sábado, domingo não. E aí segunda a gente vem aqui novamente. Semana que vem quem vai estar com a gente é o Gil Mota e o Ministério Levada do Alto da Comunidade Shalom. E aí nós vamos ouvir alguma coisa que vai nos ajudar a definir quem nós vamos evangelizar. Depois que nós orarmos, quando forem feitas as filas para receber as pulseiras, porque a pulseira é sinal de comprometimento, é sinal de aliança de que você vai evangelizar, nós vamos formar duas filas. Uma fila dos discípulos da nossa comunidade e uma fila daqueles que frequentam o nosso grupo e não são discípulos, que não têm insígnia. E aí nós vamos formar duplas, certo? Então vamos supor, fica de pé, filho. Vem cá, Vanessa. Vamos supor que na hora de entregar as pulseiras, bateu a Vanessa com o Cauã. Então a Vanessa e o Cauã vão trocar contatos, porque eles serão a dupla de oração. E aí, eles vão orar e jejuar, para que o Senhor mostre para a Vanessa quem ela tem que evangelizar, e para o Cauã quem ele tem que evangelizar. E os dois vão combinar de evangelizar a pessoa da Vanessa, e os dois vão combinar de evangelizar a pessoa do Cauã. Certo? Você vai evangelizar a pessoa essa semana? Não! O que você vai fazer por ela, Vanessa? Orar. E o que mais? Jejuar. Orar e jejuar. E aí como que se ora? Simples. Específico. E com atenção. E como que se jejua, Cauã? Tirar uma refeição. Uma refeição, quantos dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Isso, palmas para os nossos irmãos voluntários. Então é isso, entenderam sim ou não? Você que não está se sentindo ainda impulsionado pelo Espírito Santo para ser um evangelizador, você que veio aqui só para pegar uma camiseta, você que veio só para pegar pulseira, o Espírito Santo vai te motivar agora, em nome de Jesus. A minha oração vai ser para que o Espírito Santo te motive. Como é que é teu nome? Bia, você vai sair daqui de pulseira para evangelizar, Bia. Amém, aleluia. Você quer namorar também, Bia? Não? Quer? Vamos ficar de pé. Cadê o Diego?